de ensinamento, de consolo, de confronto, de ter a sua fé encorajada. Porque é isso que a palavra de Deus faz pela minha vida. E eu creio que é isso que ela também fará e faz já pela sua vida. Amém? Essa semana estava passeando pelo Instagram da Relevance Curitiba e vi um post feito pela a nossa equipe de mídia. Acredito que deve ter sido o Vitor, mas que você deveria comentar um versículo, a foto de um versículo bíblico de uma palavra que te encoraja, né? E eu não sei quem viu, quem participou, mas foi muito interessante porque nós tivemos uma semana desafiadora, dando apoio para Samara e a família dela. Samara, que serve aqui na igreja, faz parte do da nossa equipe de líderes, e ela perdeu o seu pai de forma inesperada. Então, nós fomos rapidamente para Foz do Iguaçu estar com ela. E depois de ter vivido um dia lá no velório, que foi, ao mesmo tempo, um momento de tristeza, mas um momento de quebrantamento, um momento de paz e da certeza de um homem que caminhou com Deus, estava com Deus, e do legado que ele deixou ali para a família, para as pessoas da cidade. Então, nós estávamos ali com a Sá naquele momento, com a Samara, com o Léo. E aí, depois de ter vivido aquele dia intenso, eu cheguei no lugar que a gente ia dormir e tinha uma Bíblia em cima da escrivaninha. E aí eu olhei para a Bíblia e fiquei tão feliz que tinha uma Bíblia em cima daquela escrivaninha. E eu abri a palavra e tinha um salmo na hora, e eu li o salmo para Amanda, que estava comigo. E ela, amém. E eu falei, amém. Ninguém falou mais nada. Foi amém, amém. E eu tirei uma foto do salmo. E aí eu estava no Instagram da Relevance e vi que era para comentar uma foto de um texto bíblico. Então, se você está curioso qual foi o salmo e o versículo, depois você vai no Instagram da Relevance Curitiba, você acha esse post e você vai ver o salmo que eu li na sexta-feira à noite. Mas a palavra de Deus é essa, ela encoraja os nossos corações, a nossa vida, ela é lâmpada para o nosso caminho. Amém? O tema da nossa mensagem hoje é tudo o que você sempre quis. Antes de entrar na minha mensagem, eu quero te dizer que a nossa mudança, ela vai acontecer em aproximadamente 35 dias. Então, nós estamos entrando aí nessa reta final de preparação como igreja. Uma casa para pertencer, né? Nós fomos lá e de vez em quando a gente faz aquela visita. E nesses próximos 35 dias, a gente quer compartilhar mais com a igreja, né? Quais são especificamente os desafios, as etapas, quais materiais de construção a gente está usando, como tem sido a mão de obra lá, para que aquilo que está sendo feito fique um pouco mais próximo de você também. Então, durante a semana, nós vamos estar publicando isso para que você tenha acesso e para que a gente junto seja parte desse momento. Uma outra coisa que nós faremos é pedidos de oração. Então, junto com essa lista, né, do que a gente está usando ali de material, do que precisa para a gente atingir esse nosso alvo, nós também vamos colocar pedidos específicos de oração por esse tempo. E eu quero te convidar a estar orando conosco. Né? Que você, como parte dessa igreja, ore também por isso. Que se o Senhor colocar uma palavra no seu coração, você envie para que a gente construa isso, gente. Eu creio que mais do que a parte financeira, tem algo que vem antes, que é o posicionamento espiritual e de unidade de uma igreja. E os recursos vão seguir esse nosso posicionamento. Então, eu creio nisso, que nós vamos, né, estamos nos posicionando também com visão e espiritualmente para esse tempo. E junto com isso, com recursos. E a gente tem pedido para aqueles que puderem identificarem as ofertas específicas da reforma com 12 no final, né? Lá é Raul Munhoz, número 12. Então, a gente está pedindo que coloque 12 centavos na finalização da sua oferta,
para que fique mais fácil identificar. Meu Deus, pastora, não fiz, acabei de fazer agora. Fica tranquilo, porque esse é o nosso alvo do momento. Então nós vamos suprir as nossas demandas e tudo que tivermos também vamos encaminhá-la para a reforma. Mas isso nos ajuda a organizar. Então da próxima vez você pode fazer dessa forma, ok? Tem mais alguma coisa aí? Vamos lá. O tema da nossa mensagem é tudo o que você sempre quis. Você já chegou perto de receber tudo o que você sonhou? Eu sei que a gente é um saquinho sem fundo muitas vezes, né, gente? Quando a gente chega perto de alcançar algo em uma área, outra demanda surge. Quando você dá um passo, de repente aquele passo que bom, você conquistou, mas daí você descobre que para se manter naquele lugar, talvez você precise de mais alguma coisa. E a verdade é que nós temos desejos. Temos desejos profundos, né? Temos desejos que são às vezes um pouco mais leves. E em Romanos, no capítulo 1, no versículo 24, uma das coisas que a palavra nos diz é que não é tão bom que Deus simplesmente nos entregue aos próprios desejos do nosso coração. Inclusive, isso pode ser uma das piores coisas que acontecem a um ser humano. Agora, nem todo desejo é ruim, nós sabemos disso. Inclusive, desejos nos movem e eles podem estar alinhados com a vontade de Deus para a nossa vida. Mas sim, muitas vezes nós não sabemos ordenar os nossos desejos. Esses dias eu li alguma oração em algum lugar e a oração era sobre: Senhor, me ensina a ordenar os meus desejos, as minhas afeições. E sabe, eu fiquei o dia inteiro com aquilo martelando na minha cabeça, porque as nossas afeições, elas nos pegam, né? Aquilo que a gente gosta, aquilo que a gente quer, as pessoas que a gente gosta, tudo isso tem um lugar de prioridade na nossa mente, nas nossas ações. E aí, aquela oração eu fiquei martelando ela, porque primeiro eu precisava entender ela para depois fazer. Então eu li, mas ela ficou ali na minha mente, eu fiquei. E aí, preparando essa mensagem, eu me lembrei dela. Porque muitas vezes sim, até as nossas afeições, os nossos desejos são desordenados. Às vezes algo que não deveria estar tomando tanto a sua mente e coração está. E é o Espírito Santo de Deus que pode te ajudar a ordenar as suas afeições, as suas prioridades, para que você viva uma vida livre em Cristo Jesus e para que o Senhor possa te guiar para aquilo que Ele precisa. Mas por quê? Porque seria uma coisa terrível, né? Como Romanos traz, alguém ser largado aos próprios desejos do coração. Porque, gente, muitas vezes não temos, né, a sabedoria que precisamos para lidar com tudo que está à nossa frente. E um desejo realizado pode se tornar um ídolo. E todo ídolo escraviza a nossa vida. Então, se Deus simplesmente nos largasse aos nossos próprios desejos, estaríamos sendo escravizados pelas coisas desse mundo. É por isso que o Senhor nos resgata com mão forte, como a palavra nos ensina. E o que a gente precisa aprender é ser quebrantado para o resgate que Deus faz. Ser quebrantado para as oportunidades que Deus traz para que a gente ordene as nossas afeições. Todo ser humano vive em busca de algo.
Sempre estamos buscando, como eu falei aqui no início. Mas existe um lugar no coração do homem que ele é de Deus. E dar esse lugar a Deus ordena a nossa vida. Ordena as nossas emoções, ordena as questões do nosso dia a dia. Existe uma linha bem fina entre amar, porque fomos criados para amar, e idolatrar. Semana passada o pastor Emer trouxe, né? Algo para a gente mensurar, aquilo que foi o contrário do que estamos pensando hoje. Porque hoje estamos pensando, e se você tiver tudo o que você deseja? E semana passada a pergunta foi, e se você perder aquilo que você mais ama? Isso te levaria a um lugar de tristeza ou a um lugar de desespero? Esse era o termômetro. Então, o desespero é um sinal de idolatria. A palavra de hoje está em Gênesis 22, nós vamos ler juntos, e é a história de Abraão. Gênesis 22 nos conta a história de Abraão, pai da fé, como Hebreus nos traz, mas um homem que foi chamado por Deus para ter um relacionamento com Deus e formar toda uma nação. E a gente vai ler juntos Gênesis 22. Versículo 1 ao 14 diz assim: Passado algum tempo, Deus pôs Abraão à prova, dizendo-lhe: Abraão, e ele respondeu: Sim, aqui estou. Então Deus disse: Tome o seu filho, seu único filho Isaque, a quem você ama, e vá para a região de Moriá. Sacrifique-o ali como holocausto em um dos montes que eu lhe indicarei. Então Abraão se levantou cedo pela manhã e preparou o seu jumento, tomou consigo 2 dos seus servos e Isaque, o seu filho. Depois de cortar lenha para o holocausto, partiu em direção ao lugar que Deus lhe havia indicado. No terceiro dia, Abraão ergueu os olhos e viu o lugar ao longe. Disse aos seus servos: Fiquem aqui com o jumento, enquanto eu e o rapaz vamos até lá. Depois de adorar, voltaremos. Abraão pegou a lenha para o holocausto e a colocou sobre Isaque, o seu filho, enquanto ele mesmo carregou a brasa e a faca com as próprias mãos. Caminhavam os dois juntos, quando Isaque disse a Abraão, o seu pai: Meu pai? Sim, meu filho, estou aqui. Abraão respondeu. Isaque perguntou: A brasa e a lenha estão aqui, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Abraão respondeu: Deus mesmo há de prover o cordeiro para o holocausto, meu filho. Os dois continuaram a caminhar juntos. Quando chegaram ao lugar que Deus lhe havia indicado, Abraão construiu um altar e sobre ele arrumou a lenha. Amarrou Isaque, o seu filho, e colocou sobre o altar em cima da lenha. E o colocou sobre o altar em cima da lenha. Então Abraão o chamou do céu. Então o anjo do Senhor, porém, o chamou. Abraão, Abraão, sim, aqui estou, ele respondeu. Não estenda a sua mão contra o rapaz, disse o anjo. Não lhe faça nada. Agora sei que você teme a Deus, porque não negou a mim o seu filho, o seu único filho. Abraão ergueu os olhos e eis que viu um carneiro preso pelos chifres em um arbusto. Foi até lá, tomou o carneiro e o sacrificou como holocausto em lugar do seu filho. Abraão chamou aquele lugar de O Senhor proverá. Por isso, até hoje se diz: no monte do Senhor se proverá. Amém. Essa história bíblica, ela sempre é um impacto para nós. Primeiramente porque é muito difícil a gente entender culturalmente essa história, né? Ela se passou há muitos anos e havia uma cultura de consagrar, era uma aliança de consagrar os filhos primogênitos a Deus. O que não envolvia um sacrifício humano, né? Não era parte do que Deus operava. Mas naquele momento ali, Abraão vinha de uma outra cultura, antes mesmo dele ter um relacionamento radical ali com o Senhor. E o Senhor estava formando a cultura de um povo.
E Abraão, gente, no início, Deus primeiro pede para ele que ele se mude. Não sei se vocês separaram no início do texto. Deus fala assim, né, que ele iria se mudar. Isso foi antes desse acontecimento. Ele iria sair da terra de onde ele estava. Não foi o texto exatamente que a gente leu, aconteceu um pouco antes. E depois disso, nós sabemos que ele tem um encontro com Deus, depois de ter saído dessa terra, de peregrinar. Ele tem um encontro com o Senhor. O Senhor faz uma visita através de um anjo e ele recebe a promessa de um filho, que era tudo o que ele queria. Um descendente. E aí depois disso ele tem um outro encontro com Deus quando ele já tinha tido aquele filho. E naquele encontro ele recebe essa ordem de que ele deveria subir ao monte. E o que talvez comumente seria um ato de louvor a Deus e adoração a Deus por aquilo, daquela vez iria envolver o seu próprio filho. A morte do seu próprio filho. E muitas vezes pode vir no nosso coração, por que Deus chegou a esse nível com Abraão? Por que Deus trouxe esse desafio tão profundo? E esse é o primeiro ponto da nossa mensagem, é que Deus nos prova para revelar o nosso coração e não para destruir. Deus havia feito uma promessa para Abraão, gente, que por meio dele, todas as nações da terra seriam abençoadas. Mas Abraão tinha um problema, ele não tinha filhos. Então, como ele seria uma bênção? Por meio dele, da descendência dele, para todas as nações da terra. Ele não tinha descendentes. Biologicamente, isso era impossível de acontecer. Mas de uma forma incrível aconteceu. Como eu falei, o primeiro chamado que Abraão recebeu de Deus, em Gênesis 12, do 1 ao 3, ele falou, sai da tua terra, do meio dos teus parentes, da casa do teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Sabe, naquele início ali, antes mesmo de Abraão ter um filho, Deus estava chamando ele para sair do que era familiar, do que era comum. Do que ele conhecia e onde a segurança daquele homem estava. Eu não sei se em algum momento da sua vida você já se viu desafiado a deixar o familiar. Normalmente, quando Deus nos encontra, Ele nos empurra para isso. De alguma forma. Talvez esse familiar para você é algo do teu coração aí, é uma postura de coração, é uma forma de agir, é algo que é familiar para você e que será desafiado por um chamado de Deus. Talvez é a convivência com a sua família, com aqueles que estão próximos. Sabe, vou usar o exemplo que eu ouvi ontem, mas a Sá, a irmã dela, não está morando no Brasil. Elas são em duas irmãs. A Samara e a Samanta, a irmã dela, se mudou com a família para o exterior. E ela teve essa conversa com o pai. Pai, eu não sei se eu devo ir, porque se algo acontece na nossa casa, eu não estarei presente. E o pai dela, antes de falecer, teve essa conversa com a filha e falou assim, filha, se isso acontecer, fique em paz, porque é a sua hora, é o seu momento de dar esse passo, vocês precisam ir, e quem estiver aqui vai cuidar de todas as coisas. Mas não é fácil deixar o familiar. Por que eles fizeram esse movimento como família? Porque estavam construindo um futuro. Porque acreditavam que nesse movimento haveria uma bênção para a família. Estavam desbravando, estavam levando seus filhos a novas oportunidades. Mas todo mundo tem um ninho. Todo mundo tem os vínculos que são segurança para nós.
Né? Eu me lembro uma vez que eu tive uma grande decepção amorosa e eu estava muito triste. Faz alguns anos. Acho que a Amanda e o Kel ainda eram namorados. Ela começou a rir. E aí, eu não conseguia nem falar. Eu não sou muito de falar das coisas. Então, nem falar direito eu conseguia. Mas aquilo me deixou muito mal. E eu lembro que eu cheguei na casa da Rebeca, que é a prima do Kelvin. E a gente tinha tipo um sofá, assim, que parecia um ninho. Eu falei, meu Deus, é isso que eu preciso. Preciso ficar aqui nesse ninho, né? E aí todo mundo deitou e eu fiquei lá naquele ninho. E eles estavam conversando. E a gente se tornou algo. Por quê? Porque o familiar é um lugar de proteção. Então, naquele momento, aqueles relacionamentos que eram de familiares, de pessoas que eu confiava, se tornaram para mim um ninho. Eu não fiquei naquele ninho. Eu sabia que eu precisava sair muito em breve. E esse é o ponto. O Senhor sabe que nós precisamos de conforto, que nós precisamos de amparo, que nós precisamos de lugares conhecidos. Mas esse lugar, gente, não pode te impedir de viver tudo que Deus tem para você. Se o familiar te impede de viver tudo que Deus tem para você, então esse lugar de conforto, esse lugar conhecido se tornou um ídolo. Se tornou o lugar da sua segurança, da sua confiança. Você tem medo de sair. Pode ser um trabalho. Essa semana eu conversei com uma querida irmã aqui da igreja que me falou isso, ó. Tô na coragem, tô na fé, enviei o currículo não sei para onde, fiz uma entrevista e agora seja o que Deus quiser. Por quê? Porque envolve coragem mesmo, envolve medo de sair do conhecido, é um movimento que vai mexer com ela e ela não sabe o que vai estar ali na frente. Mas ela sente que ela precisa dar esse passo. Talvez um relacionamento. Sabe, talvez um relacionamento foi tudo que você sempre quis. E aí você começa a perceber. Falo para namorados, tá, gente? Não é aquilo para sua vida, que você não deve seguir nesse lugar. E aí? Tudo que você sempre quis, entre aspas. Pode ser um trabalho, que esse trabalho se tornou na sua vida, como você conduziu. Podem ser até amizades, mas aquilo que não são coisas ruins, mas se tornam a base da nossa esperança e viram concorrentes da centralidade do nosso coração. É por isso que Gênesis 22:1 vai nos dizer que Deus pôs Abraão à prova. A prova, gente, não é para que Deus descubra algo. Deus conhece o nosso coração. Deus nos conhece, Ele nos ama, Ele tem um caminho de redenção para todos nós. Mas a prova é para que eu e você possamos identificar o que está em oculto no nosso coração. E, gente, a prova é uma escola de Deus. E que bom que ela existe, porque ela te impede de tropeçar, ela te impede de cair e se afundar, ela te impede de ficar preso aonde você não deve. Situações que mexem com aquilo que a gente sempre quis vão abalar as nossas estruturas e vão revelar aquilo que está no profundo do nosso coração. Dei um exemplo aqui, um relacionamento que não deu certo. Vai mexer com as suas estruturas, vai abalar o profundo do teu coração. E nesse momento, nós podemos enxergar o lugar que precisamos render a Deus. Nesse momento, quando aquilo que queríamos foi abalado, quando alcançamos tudo o que queríamos e de repente parece que tudo que queríamos foi retirado de nós. Ou sofre ameaças.
O Senhor não deseja o seu mal, mas Ele pode usar isso, como a palavra fala, para o nosso bem, para provar o nosso coração, para que a gente possa enxergar aquilo que precisa ser redimido pelo quebrantamento, pela entrega ao Senhor. Amém? Deus queria que Abraão enxergasse algo e Ele quer fazer o mesmo por mim e por você. Então talvez você está vivendo algo, você pode perguntar ao Senhor, o que eu preciso enxergar? O que isso está me mostrando? O pastor Tiago às vezes nos pega na reunião pastoral do Relevância e ele fala, para a gente falar o que está acontecendo e tal, a gente fala as dificuldades, as alegrias e tudo. E daí ele fala assim, gente, eu sei que vocês, pastores aqui, estão me trazendo questões da igreja, mas eu quero dizer o que eu mais aprendi nesses tempos é o que Deus está mais interessado em formar o meu próprio coração. Então, enquanto vocês estão aí, lidando com as dificuldades do ministério pastoral, saiba que o Senhor é poderoso para usar tudo isso para formar o seu próprio coração. Mel, 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 mel. E aí, é bom, sabe por quê? Você lembra um Deus que te enxerga em meio às circunstâncias e não enxerga só as circunstâncias. Que tenha um cuidado com a sua vida, mesmo que esse cuidado possa ser algo que prove o seu coração. Para te levar ao lugar que Deus deseja. Um coração livre, com uma identidade firmada no Senhor, que pode viver as promessas de Deus. Abraão tinha uma promessa e a promessa dele, gente, não terminava em Isaac. Não era só sobre um filho, era sobre uma descendência que seria uma nação, que serviria ao Senhor, que seria um modelo de como Deus se relacionou com o seu povo, de onde inclusive nasceria Jesus, o nosso Salvador. Então, enquanto ele estava lidando com as afeições dele relacionadas a Isaac, Deus tinha um plano maior de redenção que chegou até nós. Amém? Presta atenção, enquanto você está aí, lidando com as suas questões, Deus tem um plano de redenção, de salvação, que vai além do que a minha e a sua vida. Para nos abençoar e para fazer com que a gente viva em comunhão com Ele. Mas não só nós. Isaac era a promessa de Deus cumprida, o filho que ele não podia ter e teve. Era um futuro garantido. Para quem eu vou passar a minha herança? Com quem eu vou construir família? De onde vêm meus descendentes, né? Aquele filho representava tudo isso. Era uma segurança emocional para aquele homem. Nossa, gente, perder segurança emocional é ruim demais. E segurança emocional não é uma coisa que você tem em muita gente, em tantas circunstâncias. São coisas bem específicas. Aquela aliança para Abraão daquele filho era muito importante. Naquele filho ele vislumbrava futuro. Porque ele já tinha saído da terra e ido para outro lugar. O que para você tem cara aí de apoio emocional? Nós todos temos promessas de Deus. Nós todos esperamos que o Senhor proteja o nosso futuro. E nós ansiamos por segurança emocional. E sim, nesses lugares muitas vezes está a nossa esperança. Então vamos pensar numa possível pergunta sobre a situação de Abraão. Abraão amava a Deus ou a promessa de Deus? Será que você pode pensar sobre a sua própria vida? Você tem um relacionamento onde você já cultivou um amor genuíno por Deus, por buscar a Ele, conhecer a Ele e o testemunho daquilo que Ele é?
Ou simplesmente o render-se à sua grandeza, à sua majestade, porque você chegou talvez em algum momento que você falou, não é nada desse mundo que vai conseguir me sustentar. Eu posso ter pessoas com quem eu posso contar. Eu posso conseguir realizar aquilo que eu espero, almejo e desejo. Mas a minha segurança é o Senhor e nele eu esperarei. Existe algo sendo testado na sua vida nesse momento? Seu coração está sendo provado nesse momento em alguma das áreas que você considera a sua segurança? No versículo 2, o Senhor pede Isaque a Abraão: toma agora o teu filho, teu único filho Isaque, a quem amas. Vai à terra de Moriá e oferece ali em holocausto sobre um dos montes que te mostrarei. Esse foi o momento do teste supremo na vida desse servo de Deus, desse homem que caminhava com Deus. Posso dizer de um amigo de Deus. Alguém que confiou em Deus, mas alguém em quem Deus também confiava. O centro da vida de Abraão naquele momento estava mudando. Antes ele não tinha um filho ali, depois ele tinha. Nós não sabemos os pormenores do coração de Abraão, mas a gente pode se imaginar nesse lugar. Somos humanos, temos as nossas afeições. Quem é pai e mãe aqui mais ainda. E um amor talvez desordenado estava sendo confrontado. Eu comecei falando sobre a oração que eu ouvi, né? Senhor, ordena as minhas afeições. Espírito Santo, me ajuda a colocar a quantidade de amor nas coisas certas, da forma certa. Tenho algumas perguntas para você. Você ama pessoas ou depende delas? Muito importante isso. Muitas vezes isso gera muita confusão. Porque você tem uma atitude de tanta afeição, tanto desespero na direção de alguém. Isso nem é um amor purificado, é uma dependência, às vezes emocional. Você desfruta das bênçãos que Deus te dá ou você precisa delas para viver? O apóstolo Paulo nos ensina de forma linda na palavra quando ele fala: posso todas as coisas naquele que me fortalece. E esse texto ele vai trazendo que tanto sabe viver na fartura como na falta. Desfrutar das bênçãos não é precisar delas para viver. Você serve a Deus ou usa Deus para chegar onde você quer? Queridos, a gente precisa lutar contra a manipulação. Isso é uma raiz de idolatria gigante. Que manipulamos tantas coisas para chegar onde nós queremos que de repente seu relacionamento com Deus pode virar uma manipulação das coisas de Deus. Sabe, usar a credencial, né? A credencial de quem tem um relacionamento com Deus para se colocar em situações. Usar a obra de Deus para que você seja promovido naquilo que você deseja e acredita. Que o Senhor nos livre disso. E é Ele mesmo que pode livrar. É por isso que somos confrontados. É por isso que vira e mexe alguma coisa sai do nosso controle. Porque nós precisamos desse lembrete para que seja genuíno. Para que você não passe anos servindo ao Senhor numa igreja e daí você descubra, depois de um tempo, que você estava servindo a você mesmo e que você está quebrado. Fazendo coisas que às vezes Deus nem pediu para você fazer, mas fazendo para você e usando Deus.
Eu já falei isso aqui, quando Deus estava confrontando o medo na minha vida, eu ouvi do Espírito Santo uma chamada de atenção. Ele falou assim para mim: você está me obedecendo ou você está com medo? É muito fácil falar: não, eu não vou fazer isso porque Deus não sei o quê. Isso é o medo no seu coração. E eu precisei quebrar isso na minha vida. O Espírito Santo me falou assim: daqui para frente, você não vai deixar de fazer nada por medo. E muitos menos me usar como desculpa. Então você vence esse medo e faz, ou você assume que você está com medo. Mas falar que está me obedecendo, não. Era um lugar de segurança. Oculto. E Deus me amou tanto, 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 e tinha tanta vida para mim, que eu precisei ser confrontada. Depois disso eu escrevi um livro que se chama Coragem, Apresente-se à Vida. Esse livro é fruto da minha jornada com Deus. O Senhor não vai colocar nossas afeições, nossos amores, nossas limitações à prova para nos destruir. Ele não vai tocar nisso para nos destruir, mas para nos curar. Ele nos ama demais para nos deixar presos, devotos das promessas, daquilo que Ele vai fazer, das expectativas, da nossa falsa confiança. Sendo que, como um autor que eu gosto muito, Oswald Sanders, Não é Mais Vivo, diz: esse mundo é um mundo de plásticas circunstâncias. Sabe o que é plástico? Tudo que pode ser derretido, moldável. Sabe? Amassado, dependendo do teor do plástico, com a mão mesmo você amassa. Dependendo, precisa de fogo ali para derreter, mas vai derreter. E é leve, você consegue mudar de lugar, entendeu? Não está amarrado. As circunstâncias da nossa vida, elas são plásticas circunstâncias. E elas podem ser ordenadas de diversas formas, inclusive o Senhor pode ordená-las. Mas nós precisamos viver uma vida que não está baseada em plásticas circunstâncias. Mas num Deus que tem um relacionamento profundo e genuíno conosco, que é a resposta da nossa alma, que é um Deus que cria quando coisas não existem. Que é um Deus que faz coisas existir a ponto de ter nos criado. E Ele tem cura para o nosso coração hoje. Ele tem cura para cada coração que está limitado, que está preso àquilo que você sempre quis. Porque nem sempre o que sempre quisemos é o melhor de Deus para nós. Ponto 2, a verdadeira fé confia no caráter de Deus. Então Deus pede Isaac, aquele filho, a Abraão, para que o coração dele fosse provado, para o próprio Abraão, porque Deus conhecia o coração dele. E depois, Abraão mostra com a sua fé que ele confiava no caráter de Deus. Gente, aquele homem nos desafia porque ele segue caminho com seu filho até onde Deus tinha mandado. E ele confiava tanto no caráter de Deus que ele disse para os seus servos que nós voltaremos. Ele disse que ele voltaria com o seu próprio filho para casa. Mas mesmo assim ele subiu aquela jornada de obediência. Sabe, a lei bíblica nos mostra que os primogênitos, desde lá do Egito, né? Eles pertenciam a Deus. Então Abraão sabia que Isaac pertencia a Deus. E aí ele fala para aqueles, né? Nós iremos até lá e voltaremos. Gênesis 22, 5. Abraão sobe o monte. Sem entender completamente aquele plano, gente. Ele sobe com seu filho, confiando no caráter de Deus. Existe algum monte que você está subindo, que você precisa subir? Existe um lugar de permanência?
Existe um lugar de desafio, existe um lugar que o seu coração está sendo provado, que você ainda não viu a resposta, mas nesse lugar você continua subindo na direção de Deus. Abraão sabia de duas coisas. Ele sabia da santidade de Deus, e a santidade de Deus era um lugar para ele confiar e oferecer adoração, rendição e sacrifício. Ele sabia que o pecado precisava ser redimido e por isso o Senhor era digno de todo sacrifício e adoração. E ele também sabia que Deus era gracioso, porque mesmo que o pecado precisasse ser redimido por meio de sacrifícios, Deus cumpriria a sua promessa para com ele, para sua família, seus descendentes e toda uma nação. Abraão não tinha todas as respostas, mas ele confiava no caráter de Deus. Se você hoje pode confiar no caráter de Deus, eu quero te dizer uma coisa: não foi o homem que colocou isso no teu coração, foi o Espírito Santo de Deus que confirma no seu coração que você é filho e que você pode confiar. A voz do Espírito Santo de Deus, gente, pode confirmar isso. A palavra diz que nós ouviríamos o Evangelho e o Espírito Santo nos convenceria de todo pecado. Nos levaria ao Pai. Se hoje você crê, é porque você já foi convencido pelo Espírito. Existe algo dentro de você que testifica sobre quem Deus é. E quando você ouve a palavra, não é meramente a palavra, é o Espírito Santo de Deus testificando quem Deus é no seu interior. Isso é forte, é uma experiência pessoal de cada um. E certamente Abraão tinha uma experiência com Deus. Ele confiava em Deus, mesmo naquele tempo. A entrega de Abraão representava a confiança. Isso nos mostra algo: ídolos não nos libertam. Ídolos não podem nos libertar, mas o Senhor pode. Quando Abraão decide entregar o seu filho ao Senhor, ele é interrompido, a palavra nos conta, né? Que ele é interrompido. Ele chega a colocar o filho no altar. E ele pega aquela faca, que ele normalmente oferecia um sacrifício. E ele é interrompido por uma voz, que diz para ele não ferir o filho, porque havia um cordeiro. Amém? Havia um cordeiro. Havia uma resposta de Deus, que não era uma resposta vinda da idolatria, mas era uma provisão vinda de um coração que exerceu confiança. Deus tem respostas para cada um de nós, mas a resposta mais maravilhosa que Ele tem foi ter enviado Jesus para libertar o nosso coração e nos dar um relacionamento com Ele. Não queira nenhuma resposta que venha de outra fonte que não essa. Não queira nenhuma resposta que venha pela sua própria idolatria e apego às coisas desse mundo, no lugar de uma aliança com Deus. Tem momentos, gente, que eles são radicais na nossa vida. Tem momentos que o nosso coração é radicalmente provado. Cada um vai ter o seu. E é nesses momentos que a gente tem a oportunidade de falar: Senhor, seja a minha resposta. Está aqui meu sacrifício. Senhor, nesse momento não há artimanha, eu não vou tentar esconder de ti nada, eu não vou tentar poupar algo que é seu, que foi o Senhor que me entregou. Eu simplesmente confio em ti. Eu confio em ti. Abraão estava ali naquele monte, confiando no caráter de Deus. Da mesma forma, o Evangelho não é sobre nós entendermos tudo sempre.
No relacionamento com Deus, muitas coisas entenderemos. No estudo da palavra, muitas coisas serão reveladas a nós. Eu tenho certeza que tem coisa que está na palavra e talvez eu e você ainda não tivemos o entendimento. Mas nós não vamos ter todas as respostas. Porque é sobre caminhar em fé e confiar em Deus. E a nossa confiança é provada nesses momentos onde tudo o que queríamos parece ruir ou escapar das nossas mãos. Abraão ali, ele não estava ignorando a dor daquele momento. Mas ele estava disposto a confiar naquele Deus que o chamou. Às vezes a gente caminha um tempo com Deus, passa por questões, entende a voz dele. E aí quando vem uma prova, você fala, poxa Deus, mas eu já vivi tudo isso até aqui. Mais uma! E a verdade é que justamente são essas questões que vão nos fortalecer e nos fazer chegar a um nível maior de aliança, de conhecimento de Deus e de resposta de quem Ele é. E Deus fala assim, minha filha, que bom que você caminhou até aqui, mas de novo você está colocando sua confiança em alguma outra coisa? E eu quero ser livre, eu não quero ser escravizada por nada na minha vida. E eu sei que você que está aqui também não. Porque um dia nós vamos olhar na face do nosso Deus e nós vamos ter essa certeza de que Ele é suficiente. De que todas as coisas são menores diante da glória que Ele tem e daquilo que Ele pode preencher no interior do homem. Hoje, gente, a gente sabe que a gente luta com a ansiedade, né? A gente quer respostas para ontem e cada vez mais. E a ansiedade gera em nós uma imaturidade. Ou quanto mais imaturos às vezes somos emocionalmente, mais ansiosos ficamos com as circunstâncias. Então, desesperadamente, a gente precisa de alguém que responda aquilo para nós, que traga um alívio, que seja uma segurança, talvez uma falta de segurança, né? Isso tem que estar no lugar agora. Sabe quando você está aflito, afoito, e daí você precisa falar com alguém, e daí você liga para a pessoa não te atende? E aí, era só por um alívio, e aí você fica bravo, assim, você fica frustrado, tipo, meu Deus, agora que eu precisava contar com a pessoa, ela não me atendeu. Porque é a ansiedade do nosso coração. Criamos expectativas irreais quando a gente projeta esse lugar da nossa plenitude em outras pessoas. Quem tem sido a sua âncora? O Senhor nos criou como seres relacionáveis. Isso é bom. É uma bênção a gente poder contar com pessoas na nossa vida. Mas será que você tem colocado sobre algum relacionamento um peso que só Deus pode ser a resposta? Será que você tem colocado sobre as suas amizades, sobre o seu relacionamento com o seu cônjuge, sobre o seu relacionamento com a sua igreja, sobre os seus líderes? Questões que só Deus pode ser a resposta. Às vezes nós cobramos de pessoas da nossa vida coisas que só Deus pode responder. Sabe, a gente precisa respirar e pensar, amém, as pessoas têm dificuldades assim como eu tenho. Mas todos nós temos um Deus que está nos ensinando, nos aperfeiçoando, trabalhando no nosso coração. Mas só Ele pode receber esse nível de expectativa, de rendição e de adoração. E aí, talvez em relacionamentos, um amor que deveria ser leve se tornou uma cobrança.
porque aquela pessoa que está te entregando algo, não está te entregando o que só Deus pode entregar, que é perfeição. Isso também pode acontecer na nossa vida ministerial, gente. Ou no nosso trabalho, né? Quando a gente mede o nosso valor pelo resultado. Perdemos a nossa identidade. Nossa, agora eu não consegui entregar aquilo que eu gostaria, o que eu deveria. Eu não bati essa meta como esperado. Isso se torna a sua identidade. Nossa vida corre o risco de entrar numa sequidão espiritual, num burnout, porque estamos tentando responder com tudo o que temos, as coisas, para que isso seja a nossa segurança. Nós sabemos que filhos de Deus devem se esforçar, nós somos chamados para isso, que a preguiça não deve ter lugar no nosso meio, né? Provérbios nos ensina, vai ter com a formiga preguiçoso, para aprender a trabalhar, que Deus é um Deus que Ele criou esse sistema maravilhoso chamado mundo, e Ele funciona e nos serve, e não depende de nós. Mas ao mesmo tempo, quando colocamos o nosso valor na nossa performance, na nossa entrega, no quanto conseguimos fazer, de forma que quando não conseguimos, isso se torna uma questão sobre nossa identidade. Então aquilo que deveria ser um zelo, um amor, uma dedicação, na verdade está escondendo um problema. A gente projeta a salvação em todas essas coisas e nos esquecemos que Deus nos chamou para confiança e rendição. Esse é um exercício para mim, eu tenho certeza que é um exercício para cada um de vocês. Tudo precisa estar no lugar funcionando para que você possa confiar, mas é justamente quando algo falha que o nosso coração é confrontado. E você precisa se lembrar que o seu lugar de confiança é o Senhor. Será que você pode se lembrar nessa manhã comigo que o seu lugar de confiança é o Senhor? Que se o seu coração tem sido provado em qualquer área, de qualquer forma, essa é uma oportunidade para você se lembrar que mais importante do que o Deus que cumpre, do que a promessa cumprida, é o Deus que cumpre as promessas. Assim como Abraão confiou naquele momento mais em Deus do que na vida do seu próprio filho e naquilo que iria acontecer. Essa é a confiança radical que o nosso coração precisa para estar bem. Você quer uma vida saudável? Confie radicalmente em Deus. Você quer emoções mais saudáveis? Exercite a sua confiança plena em Deus. Deixe que as suas canções te levem para esse lugar. Deixe que a oração do seu coração te leve para esse lugar. Contenda com o Espírito até que você consiga se render e estar nesse lugar. O último ponto dessa mensagem é que Deus não quer nos destruir. Ele quer nos redimir. Essa é uma manhã de redenção, não é de destruição. Se lembre disso comigo, sabe? No momento que você está vivendo, não importa qual, Deus não quer te destruir. Ele quer te redimir. Na história da sua família que você está vivendo, se algo desafiador tem acontecido, Deus não tem interesse em te destruir, mas em redimir você, te resgatar desse lugar, muitas vezes de idolatria ou de amarras, onde a nossa segurança está no lugar errado. E nos levar até Ele, a fonte de todo o amor, a fonte de toda a provisão, a fonte da paz, a fonte da validação, a fonte da sua identidade, a fonte desse amor que pode ser transbordado. E não desse amor mesquinho,
controlador. Como nós precisamos disso, como isso seria cura para os nossos relacionamentos. Como isso é cura para a nossa igreja, como isso é cura para os nossos lares, como isso é cura para o relacionamento dos pais para com os filhos. Gênesis 22, 12, Deus fala: não estenda a mão sobre o rapaz. Naquele momento, um cordeiro apareceu como substituto pelo pecado, substituto pelo sacrifício que seria oferecido pela vida daquele filho. Sabe, gente, Deus nunca quis Isaac morto. Deus queria que Abraão tivesse o seu coração provado. Assim também na nossa vida. Deus nos dá a oportunidade de que o nosso coração seja alinhado, para que quando Ele nos entregar algo, isso não seja a nossa ruína, seja a nossa bênção. O Senhor nos alinha e aí Ele nos entrega. Muitas vezes nós estamos demasiadamente interessados nas respostas do nosso coração, naquilo que estamos buscando, naquilo que almejamos tanto, mas rejeitamos esse processo de alinhamento de Deus. Mês passado, Deus me deu uma grande vitória, uma bênção. Um dos projetos que Ele tinha me entregue, eu apliquei, foi aprovado. E sabe, todo mundo um projeto cultural, depois eu vou contar mais os detalhes, mas todos os consultores que eu conversei sobre esse assunto me disseram que é muito difícil você ser aprovado de primeira vez, é quase impossível e é uma vida tentando. Era meio assim, é uma vida tentando, mas continua. Ah, é o seu primeiro? Nossa, ainda mais assim, sozinha. E aí Deus nos deu essa graça de ter isso aprovado. Mas antes de Deus permitir que isso acontecesse, eu tenho certeza e eu sei momentos que o meu coração foi provado. Eu sei momentos que Deus especificamente fez questão de me mostrar que se isso acontecesse, não ia ser por meios simplesmente comuns e de articulação humana minha, mas ia ser porque Ele fez. E eu lembro nas minhas conversas, enquanto a gente preparava as coisas, que eu falava isso, eu falava, nossa, se isso aqui der certo, vai ser muito Deus mesmo. Mas primeiro eu precisei entender isso. Foram pequenas coisas que aconteceram que me mostraram isso. Que eu entendi. Porque eu fui confrontada pelo mundo, eu fui confrontada pela minha forma de pensar, eu fui confrontada no processo, eu fui confrontada pelas circunstâncias. E cada vez que eu era confrontada, meu coração apertava e eu falava assim, como vai ser isso? Como eu vou conseguir estar no lugar que Deus me chamou para estar? Às vezes Deus te chama para lugares que te desafiam. Então, para mim, cada vez que eu era confrontada com relação a esse lugar que eu estava me posicionando na arte, na cultura, isso me desafiava e era um filtro para o meu próprio coração. E depois, no final, quando foi aprovado, eu sabia que era o Senhor. E eu sabia que Deus estava me ensinando a não depender de homens, de estruturas, de governo. Porque se as coisas começam a acontecer e dar certo, e você acha que é por causa de homens, de contatos de você, de estrutura de governo, então muito provavelmente isso se torna um ídolo, poderia se tornar um ídolo, e você é mais suscetível a se render a isso.
Mas quando você entende que os processos da sua vida vêm de Deus, quando o seu coração foi provado nesse lugar, então você é livre para viver o chamado que Ele tem para você. Mas enquanto você está buscando isso, dependente de estruturas plásticas, então você está suscetível a adorar e ser escravizado por deuses falsos. Falsos. Sabe, eu sonho com algumas vezes criar uma estrutura que os meus jovens não precisem passar pela rota do mundo para chegar nos lugares que eles poderiam chegar. Talvez Deus me permita viver isso. Eu não sei. Mas sabe que passar por esses lugares, como Daniel passou, passar por esses lugares, diversas pessoas tiveram que passar e manter com o seu coração íntegro, é uma bênção também. Porque é a prova de Deus que refina a nossa aliança com Ele. É você precisar se posicionar em lugares corrompidos que refina a nossa aliança. É você saber que a sua vida pertence ao Senhor, que refina. Por quê? Porque prova o seu coração para você mesmo. Como o meu coração foi provado para eu mesmo. E eu falei, Senhor, por um segundo eu achei que ia ser pelo sistema. Mas está tão claro que é o Senhor que vai fazer, e que fez e continuará. Talvez a adversidade, a prova, aquilo que você está vivendo, está justamente te colocando num lugar para que você possa reconhecer que Deus é o Deus da provisão. Que Deus é o Deus que abre os caminhos. Que Deus também é o Deus que tem o controle de portas que permanecem fechadas. E que Ele é maior do que nós. E que nós precisamos nos render. E que sabe, se alguém na sua vida não está conseguindo te dar toda a afeição que você espera, e todas as respostas, e suprir toda a carência emocional que você tem, sabe o que você pode fazer? Você pode olhar para o Senhor e lembrar que é Ele o seu Deus. E não outra pessoa a quem você vai adorar. Essa é uma manhã. O Ministério de Adoração pode subir, por favor. Essa é uma manhã de redenção para nós, igreja. Quanto mais caminhamos com o Senhor, mais nós amamos Ele. Quanto mais caminhamos com o Senhor, mais livres nós somos. Quanto mais caminhamos com o Senhor, mais quebrantados somos. O Senhor sabe o que você está vivendo, a sua realidade, aonde está o seu coração. Mas Ele prova a todos nós por amor. Para que nós possamos fazer esse exame da nossa vida. E aí dá o segundo passo, que é confiar nele. Exercer fé, exercer dependência, render. O mais rendido será sempre o mais liberto. Nós temos um lugar no coração de Deus. Esse é o nosso lugar. Esse é o nosso lugar de redenção. Esse é o nosso lugar onde o medo não tem poder sobre as nossas vidas, nem escolhas. Esse é o nosso lugar de devoção. Não seja devoto de pessoas. Não seja devoto de sistemas. A nossa porção é o Senhor, nele nós esperamos. Só assim você vai ter as respostas que o seu coração precisa e vai se manter quando não tiver as respostas. Mas também só assim nós vamos ser resposta para o mundo.
E hoje eu quero me render ao Senhor e eu quero convidar você para fazer o mesmo comigo. Hoje eu quero ser redimida nesse lugar. Sabe, você pode procurar a posição que você quiser, que você ficar mais confortável hoje. Se você quiser, você pode levantar. Se você quiser, você pode se ajoelhar. Você pode se afastar das pessoas com quem você está. Estenda suas mãos para Ele em sinal de entrega, seja lá como você estiver. Porque essa é uma manhã de redenção. E essa é uma manhã de rendição. Enquanto a equipe ministra, você vai se render ao Senhor. O Espírito Santo está passeando nesse lugar. E os nossos medos, as nossas carências, as nossas frustrações estão sendo confrontadas pelo doce Espírito de Deus. Está nos levando a um lugar de